limpios que llevamos muchos frutos para nuestros padres. Melquisedec, él nos engendró antes de la fundación y fue mamá que nos dio a luz en la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de nuestro Dios. Melquisedec Lisbeth, somos la superraza, los resucitados transformados, que vivimos en el orden de Melquisedec, gracias a mamá Lisbeth, que nos enseñó el nombre de nuestro Dios. Melquisedec Lisbeth, Melquisedec Lisbeth. Por Melquisedec y por Lisbeth, por Melquisedec y por Cristo Lisbeth, por papá y por mamá. ¡Amém! ¡Aleluia! A aula para hoje é O Pecado de Moisés no Jardim do Éden, parte 3. Santos anjos, hoje conheceremos mais sobre o pecado de Moisés e o juízo de Deus, Melquisedec Lisbeth. Vejamos as seguintes perguntas. A. Por que o homem se rebela contra Deus, se Deus é tão grande e tão poderoso? Porque quando Deus Melquisedec fala, o faz desde um corpo humano, e não é um ser místico com uma grande voz que assusta. Por isso, os homens são tão desleais a Deus. B. O que é o juízo de Deus? A limpeza da mente, tirando o que não é bom, limpo e puro. É o que traz a boa ordem. O juízo de Deus é com os da casa, como diz em 1 de Pedro 4,17. Já chegou o tempo em que o juízo começa pela própria família, ou a casa de Deus. E se o juízo está começando assim por nós, como será o fim dos que não obedecem à mensagem de Deus? É conosco, os que estamos em Reis de Salém, que somos criados por Deus e formados com o Evangelho eterno de Cristo Lisbeth. C. Quem tem o poder para julgar? Somente Deus Mãe, Cristo Lisbeth, tem esse poder e foi dado por Deus Pai Melquisedec, como diz em João 5:22. Porque o Pai Melquisedec a ninguém julga, senão que todo o juízo deu à esposa, a Cristo Lisbeth, uma mulher. Repassemos o que é o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é onde Deus anda e vive. É o lado bom de Deus. É o lugar perfeito para conviver como família espiritual. Deus Pai, sua esposa e seus filhos, todos em um mesmo espírito. Nesse jardim também está a mente carnal. E se não a reconciliamos e governamos sobre ela, podemos fazer coisas que não são agradáveis para Melquisedec Lisbeth. Cristo Lisbeth começou o juízo sobre Moisés. Moisés foi perfeito espiritualmente, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus.
era amigo de Deus. Teve o privilégio de dar ao povo a lei de Deus. Tudo estava bem até que se achou pecado nele. Não creu em Deus, mãe, e por isso hoje dizemos que Moisés foi o diabo, por estar contra Deus. Passou a ser inimigo de Deus, seu rival, e morreu. Porque tudo o que o homem semeia, colhe, seja bom ou seja mal. A ajuda idônea quis salvá-lo, mas ele acreditava ser Deus, por ter recebido tanto poder. Creu que não necessitava de ajuda idônea. Pensou que sabia mais que ela e tratou de ocultá-la para que não crescem nela. Raça superior, em resumo, o que Cristo Lisbeth nos disse até agora sobre seu filho Moisés. 1. Escreveu o livro de Gênesis e foi uma experiência pessoal com Deus em sua mente. Estava contando a história de sua experiência com Deus. Conta seu pecado e desobediência. 2. O pecado de que se fala é não aceitar a ajuda idônea e não seguir suas instruções. 3. Foi rebelde porque viu Deus em um corpo humano e lhe pareceu ser pouca coisa. Deus Melquisedeque Lisbeth só trata com os justos, humildes de coração. Para chegar ao Pai, devemos ser limpados pelo fogo purificador de Cristo Lisbeth. Deus nos prova para ver nossa fidelidade a Ele. Nos deu o conhecimento do Evangelho Eterno, trazido pelo anjo do livrinho, para poder fazer a diferença e saber quais pensamentos são bons ou maus diante de Melquisedeque Lisbeth. E assim, julgar como Deus julga, com uma mente limpa e pura, com pensamentos ordenados. Graças, Cristo Lisbeth, porque tivemos cara a cara. Conhecemos a Deus em sua totalidade, Deus Pai e Deus Mãe. Amém? Aleluia! Até uma próxima aula, santos anjos! Olá, abençoada! Você sabe por que os homens são tão desleais com Deus? E por que se rebelam contra eles? Sim, porque quando Deus, Melquisedeque Lisbeth, fala, o faz desde o corpo humano, e não desde um céu atmosférico como uma grande voz que assusta, pois Deus não é místico. Deus Pai sempre envia a sua esposa, o Cristo, para que através dela os seres humanos alcancem a promessa de viver eternamente como homens espirituais nesta terra. Sim, é verdade. Diz em 1 a Timóteo 3,16: Grande é o mistério da piedade, que Deus foi manifestado em carne. Pois essa é a única maneira pela qual Deus pode falar com os seres humanos e semear neles a semente do Espírito, para que passem de ser homens terrenais a homens espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus, Melquisedeque Lisbeth. Assim é! Deus Mãe, Cristo Lisbeth, foi enviada por Deus Pai Melquisedeque, e nela habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Como diz em Colossenses 2,9, Deus Pai deu à esposa Cristo Lisbeth toda a autoridade e poder para julgar e aclarar o oculto das trevas e manifestar as intenções dos corações de homens maus e perversos como Moisés. Sim, Moisés foi um homem desleal e desobediente a Deus. Moisés
fez o povo crer que tinha que cumprir 613 mandamentos e estatutos para poder agradar a Deus, quando a única maneira de agradar a Deus é crer em sua unigênita esposa e cumprir com este mandamento: amarás a teu próximo como a ti mesmo, como diz em Gálatas 5,14. Honra e glória a Cristo, Lisbeth, que trouxe à luz o engano de Moisés, o iníquo. Amém? Aleluia! Por Melquisedeque, Lisbeth, por nosso pai e por nossa mãe. Tú esperas una llegada mística. Hello, despierta, ella está aquí en la tierra. No te asombres cuando te digo que Cristo no es hombre. La esposa de Melquisedec, Lisbeth, es su nombre. Deja de mirar al cielo, eso es un cuento viejo. No busques reino por tu exterior, sino mira en tu interior. Y así verás la verdad de Dios. A su imagen nos creó, varón y hembra nos creó. Tú esperas una llegada mística. Hello, despierta, ella está aquí en la tierra. La esposa de Melquisedec, Lisbeth.